Não há espanto para o cidadão comum que o preço subiria com a atualização do preço dos combustíveis. Não havia novidade para isso. O 200 kwanza preocupa, de certa forma. Mas agora, a subida a 150 kwanza nos transportes públicos, isto é absurdo, é o cúmulo. Temos noção que também esse ajustamento não vai beneficiar o militante do MPLA. Porque até o militante do MPLA também é povo. E por ser povo, também sofre as mesmas dificuldades neste país. Nas últimas semanas, muita coisa aconteceu, ou muitos assuntos fizeram destaque ao longo destes 5 dias e hoje estamos aqui para podermos debater 4 temas que marcaram a atualidade. No princípio, ou melhor, ontem, quinta-feira, o Ministério dos Transportes anunciou a subida dos preços, neste caso do táxi ou dos serviços públicos dos transportes coletivos. Dr. Mário Aragão, 200 kwanzas que o preço ou da corrida será cobrada pelos azuis e branco e os autocarros 150 kwanzas. Esta medida do Ministério dos Transportes vem apertar o bolso do cidadão ou mesmo aliviar? Bem, não podemos dizer que vem aliviar todo o custo, todo o preço que é ajustado e elevado àquilo que era o preço atual, então não podemos dizer que vem trazer um alívio na população. Não, temos que dizer o contrário, vai dificultar aquelas pessoas que pouco têm para então poderem se locomover. Sabemos nós que o táxi em Luanda tem sido uma problemática, maiormente nos municípios que nós já dominamos, que é Viana, Cacoaco. São os municípios que carecem de uma atenção especial, quer do Estado, e aqui vamos baixar o Ministério dos Transportes, mas o que me refere aqui à notícia é o aumento de 200 kwanzas para os azul e branco e 150 kwanzas para o transporte público. É uma medida, não vamos dizer acertada, mas é uma medida que se ajusta àquilo que é o contexto atual. Sabemos nós que Angola faz parte do continente africano e é daqueles países da África Austral que têm o preço de combustível mais baixo que outros países. E com a vinda do presidente João Lourenço em 2017, com a retirada de Angola da OPEP, há algumas exigências que fazem com que Angola tivesse a subir, quer o petróleo, quando falamos de petróleo estamos a falar dos combustíveis, quer ajustando o preço dos combustíveis, naturalmente deve-se ajustar o preço da corrida de táxi. Mas eu tenho dito que a corrida de táxi sempre foi 200 kwanzas. Sempre foi 200 kwanzas. O que aconteceu aqui é uma formalização legal do Estado para com os taxistas, não com os transportes públicos, porque cobravam sempre 50 kwanzas, mas os taxistas já cobravam 50 kwanzas, ou outros até cobravam já 300, 500 kwanzas. Cobrando como? Fazendo rotas curtas. Portanto, aqui o Estado vem unificar aquilo que os taxistas aqui na sua associação muito se prendiam. Se, de um lado, aumentou-se o preço do combustível, estamos aqui a falar gasolina e gasóleo, naturalmente o táxi não deveria ficar por 150 kwanzas. Logo, também deveria ser aumentado a corrida do táxi. Agora, aqui o que nós devemos pedir é que os taxistas cumpram taxativamente as rotas e a quilometragem orientada pelo Estado. Se a memória não me traiçoa, penso que são 16 quilômetros. Portanto, é aqui o cerne da questão. O problema vai começar aqui. Nós temos taxistas, temos cidadãos angolanos que, infelizmente, vão desviar aquilo que é a orientação do Executivo. Portanto, é um momento que anteriormente os taxistas já faziam, mas não estava legislado, mas é um momento que naturalmente vai
trazer algumas famílias ainda na pobreza, e nós temos que ter noção disso, porque os transportes públicos em Angola ainda é uma problemática. O Estado angolano tem estado a fazer o seu melhor para trazer os transportes públicos, e temos maior parte dos transportes privados. Naturalmente aqui o nosso apelo é que os governos provinciais, o próprio executivo, na pessoa do seu ministro de Transportes, possa fiscalizar seriamente os taxistas e os transportes públicos. Os transportes públicos têm outro problema, que normalmente eles têm que parar de fazer a sua corrida às 0 horas. Por quê? Porque nós temos ainda estudantes que saem 23 horas, 22 horas. Se os transportes públicos saírem da via antes das 23, vai ser uma problemática. E nós temos estado a ver, somos cidadãos angolanos, andamos por esse país e por essa Luanda. Portanto, aqui o que nós devemos pedir é mesmo fiscalização do Estado, e que possa poder trazer transportes públicos para todos os cidadãos, principalmente os municípios que eu aqui apontei, Viana e Cacoaco, tem sido a problemática de transportes públicos. Okay. E numa Angola em que estamos, no século XXI, ano 2024, não se ajusta esta problemática de transportes. Ok. Jorge MC, olhando para esta medida, o salário, ou melhor, o transporte público, 150 kwanzas, e os azuis e branco a 200 kwanzas. Esta medida aperta ou não aperta o bolso do cidadão? Essa questão é muito profunda, mas eu diria que no âmbito do princípio da igualdade, eu acho que somos todos iguais perante a lei e o direito. Quando se fala da subida do preço dos táxis, estamos a falar simplesmente de Luanda. Continuamos com o debate, com a questão da luandização de Angola. No entanto, o doutor levanta a questão particular, sai do geral por particular, a especificidade de Viana e Cacoaco, se não estou em erro. Mas os problemas são mais alarmantes ainda. Quem sai de Cacoaco para o Benfica, paga-se quanto? Anteriormente, antes do penúltimo ajuste dos preços, pagava-se 300 kwanza. Volvido a esse tempo, já não havia táxis direito para o Benfica. No entanto, fazia-se, de certa forma, vias curtas, de Vila de Cacoaco até o Desvio do Zango. O Desvio do Zango apanhava-se, de certa forma, 11 de novembro. 11 de novembro, Benfica ou outras paradas que poderão existir. Era 300 kwanza, de certa forma. Até autocarros públicos reduziram o fluxo de Cacoaco para o Benfica. Então, quando se diz que o preço para os transportes públicos e privados, diria assim privados, azul e branco na sua maioria, sobem para 200 kwanza. Estamos a nos referir de que rota? Temos que clarificar isto, porque havia rotas um pouquinho mais apertadas, mais difíceis. No entanto, eu não acho que os taxistas irão de cobrar neste caso, do Benfica. O Ministério peca face a estas declarações. Eu acho que pecamos todos, e em particular o próprio executivo do camarada João Lourenço, que não tem tido capacidade de certa forma, adotar políticas públicas execuíveis. Nunca se colocou na posição de quem o elege, de quem vai aos seus comícios. Nunca se colocou na posição do cidadão comum, aquele indivíduo que não tem subsídios, nem de atavio, nem lexo, para sua locomoção. E é tido como a força motriz, é que desenvolve e contribui para o crescimento do país. No entanto, nos termos do decreto executivo conjunto número 402/14 de 22 de dezembro, em conformidade conjugado com o decreto presidencial número 128/10 de 10 de junho, que de certa forma visa aprovar a lei da regularização, acrescenta um dado curioso, que é de 16 quilômetros, ou seja, todo o percurso equivalente a 16 quilômetros tem que ser equivalente a 200 kwanza. Mas como é que vamos notar que daqui para ali são 16 quilômetros? Não há condições para tal. Nós não temos placas, não temos condições urbanísticas. Quer dizer, não se investiu nisto. E como é que vamos fiscalizar o taxista ou o automobilista que infligir isso?
Que medida, que instrumento usaremos? De medida ou de medição? Não temos barômetros nenhum que nós poderíamos usar. Já para concluir, pode anotar, doutor, esse caderno, bloco, é mesmo para anotar. Sim, foi feito bem para anotar. Certamente, então deixa só no ponto o raciocínio, faz favor. E como vês... Vais falar, doutor, eu anotei quando o doutor falou. Não, e como vês, estou com a caneta para anotar. Certamente, naturalmente, mas o doutor cortou o meu raciocínio. Naturalmente... E se já tem a caneta, doutor, não havia necessidade de cortar meu raciocínio. Naturalmente, estamos num debate. Certamente. E podemos é uma conversa. Eu quero fazer queria fazer a minha primeira apresentação, então, conforme eu deixei que o doutor fizesse. Pronto, faça. Mas isso não ajuda também, porque o debate é preciso criar não, ambiente por isso, de sadiedade, né? É preciso... Graças a Deus estamos num espaço com ambiente aplausível para este debate. Sim, não, mas devia ser, se permitíssemos que os outros esmiuçassem aquilo que são os seus argumentos, né? De facto ou quer de direito. Isto aqui é mais pertinente, não basta virmos dissermos que estamos num ambiente que deixa as pessoas falar, de que se interrompa dessa forma. Não está a proibir o doutor a interromper quando puder, mas está a dizer que sempre que alguém tiver a falar, para não perdermos o fio lógico, o sensato é anotar alguma coisa, depois deixo a palavra. No entanto, conforme eu dizia, e com o esforço do doutor de tirar-me da linha, eu diria que faltou, de certa forma, um pouquinho mais de ginástica por parte do executivo. Eu tive contato com o pessoal, sindicatos, associações de taxistas que diziam que participaram desse debate. Mas vai lá, 200 kwanza, o que muda? Para nós já não há espanto para o cidadão comum, que o preço subiria com a atualização do preço dos combustíveis. Não havia novidade para isso. O 200 kwanza preocupa, de certa forma. Mas agora, a subida a 150 kwanza nos transportes públicos, isto é absurdo, é o cúmulo. Eu estou a dizer o quê? Que para o taxista privado, ou azul e branco, é normal que se acrescente preço, ajusta-se. Uma economia de mercado funciona assim, onde o Estado, de certa forma, dita a regra, fiscaliza e sucessivamente. Mas o Estado, como pensar de bem, não pode estar atrás do lucro, tem que estar atrás da satisfação das necessidades coletivas. No entanto, o indivíduo anda pendurado no autocarro público, numa tremenda violação da dignidade da pessoa humana, pendurado feito animal, pagando 150 kwanza, de certa forma, estamos a ofender a moral pública. É isso que eu estou a tentar dizer. Num transporte particular, claramente, precisa senta, são 14 lugares, mas nos autocarros públicos não. E o dinheiro não se aceita, o que se paga pelos autocarros públicos. E mais, como é que se faz manutenção dessas viaturas? Há empresas pagam com o dinheiro de todos nós que fazem manutenção dos autocarros públicos. Nunca vimos esses autocarros parados numa bomba de combustível para abastecer. Há locais propícios, se calhar, para esse tipo de abastecimento. Mas para os privados é diferente. Então, o privado faz um jogo de cintura entre retirar a quota do patrão, entidade patronal da viatura, do lavador de carro, do lotador do carro, do motorista, do gerente, o chamado cobrador, e até o polícia que pede gasosa, também faz parte da equação orçamental do taxista. Mas os autocarros públicos não têm essas vicissitudes ou essas preocupações constantes. Então, onde é que o Estado angolano, na pessoa do executivo ou governo angolano, está com a cabeça? Mas o que nós vamos viver agora, a questão da falta e atrasos no serviço, entre outros problemas, são consequências que deviam ser pensadas. Mas eu não estou a dizer isto porque quem vai estar prejudicado é o ativista cívico. Longe de mim. É um militante do MPLA que vive no Catiton, vive no Catamboro, vive no Malueca. Vai ser dificultado por isto. Vai chegar tarde nas reuniões do CAP ou do comitê do partido dele. Então nós estamos preocupados com o bem-estar da coletividade. Independentemente da cor partidária, filiação religiosa ou etnia, isso para nós não interessa. Olhamos para esse país com seriedade e tomar medidas racionais que visam reduzir o impacto negativo na vida do cidadão. Ok. Doutor Mário Aragão, o preço de 150 kwanza é sobretudo para os transportes públicos. Como é que olha? Este preço foi muito a 100%. Bem, permita-me aqui, antes de responder, escrivão, permita-me aqui dar aqui algumas notas. É preciso não termos hábito de demência. É preciso não termos hábito de demência. E é preciso sabermos aquilo que já foi gizado pelo Executivo angolano. Na minha primeira intervenção, eu dizia que o preço que foi agora a subida de preços dos taxistas, quer transportes públicos, não vai trazer aquilo que é a vontade da população. Naturalmente que vai apertar aquela população que menos tem recurso para satisfazer essa necessidade. Nós temos noção disso.
temos noção que também esse ajustamento não vai beneficiar o militante do MPLA. Porque até o militante do MPLA também é povo. E por ser povo, também sofre as mesmas dificuldades neste país. Agora, não podemos particularizar militante do MPLA e sociedade civil. Somos todos filhos dessa Angola. Somos todos filhos dessa pátria. E eu dizia que esta subida de combustível faz fé àquilo que foi a orientação do executivo angolano quando não concordava com algumas normas gizadas pela Organização de Petróleos, que é a OPE. Portanto, é desta organização que Angola, penso eu que a princípio de março ou de abril do ano passado, que saiu desta organização porque estava a dar algumas restrições aos países africanos, que Angola não concordava com essas restrições, saiu desta mesma organização. Agora, Angola também nesse momento é o país africano que vende o combustível mais barato que outros países. É só vermos que aqui na nossa província do Zaire, Cabinda, que faz fronteira com outros países, não há combustível. Por que não há combustível? Por que Angola vende o preço mais baixo? Por que Angola vende o preço mais baixo? Angola vende o preço mais baixo porque naquela fase Angola produzia muito combustível. Produzia muito combustível. Naturalmente, quem produz mais também tem que vender mais. Quando a organização começou a trazer restrição a Angola da sua produção, a limitar que Angola deveria produzir por dia no Samora, numa Traçoa, menos de 10 mil barris de petróleo, Angola sentiu-se apertado e disse, não, auto lá, eu posso me regular e devo vender aquilo que eu determino. Por que é que estão a restringir os países africanos e os países americanos, os países dos outros continentes não estão a ser restringidos? Angola teve o papel de sair e não aceitar que esta organização trouxe esta informação. Portanto, por que que Angola continua a reajustar os preços? É para termos futuramente um país melhor e mais organizado. É verdade que nós angolanos estamos acostumados em ter os benefícios já. Angola nos acostumou, e aqui o executivo angolano liderado pelo MPLA sempre nos acostumou em termos as coisas mais fáceis possíveis. Nós temos que cair na realidade que Angola 2024 não é Angola 2010, que o preço da moeda era 10 mil kwanzas. Não é Angola 2008, que nós comprávamos foifro numa cantina com 5 dólares. Não, estamos numa Angola diferente e é preciso esforço, e o executivo está a fazer esse esforço para que Angola possa chegar nos países desenvolvidos. Portanto, com esta subida, naturalmente que numa primeira fase vai haver aqui muitos problemas. O colega levantou muito bem. Chegada tarde no serviço, poucos transportes nas paragens, quer público, quer privado, que público também já é um problema. E ouvimos em notícias que alguns transportes públicos estão a ser alugados em empresas privadas. Portanto, há aqui uma série de questões que o próprio executivo agora é que deve fiscalizar. E nós, como povo, como colega, o Jaime MC, eu, Mário Aragão, devemos denunciar, devemos poder ir ao executivo e dizer, olha, isto não está bem. Aquele ministro não está a trabalhar, aquele está a alugar. É esse o nosso papel enquanto sociedade civil. Agora, se olharmos todas as questões que o MPLA, não estamos a fazer Angola e não vamos sair do problema. Não, deixa só pegar se me permite, desculpa mesmo. Nada vale agora, de certa forma, denunciarmos ao executivo aquilo que estava previsto, de certa forma. Eu acho que se quisesse ouvir a opinião... Deixa lá. Mas o que é que estava previsto? Respondo falando, o senhor falando, se calares eu respondo, senhor. Eu não tenho problema em falar. Nós também não temos. Logo, então tem que ter capacidade de ouvir. Responda, faz favor, responda. No entanto, se nos ouvissem antes de tomar essa medida draconiana, as coisas seriam diferentes. Não errar para depois dizer não adianta simplesmente criticar, também apresentam soluções. Nós sempre estivemos abertos para soluções. Nós somos a franja que mais denúncias fizemos do executivo. E o executivo veio de perseguir os denunciados, perseguiu-nos enquanto denunciantes. Nós estamos convictos disso. E temos processos crimes repousando nos tribunais, nos cartórios. Eu conheço os tribunais. Conhecemos todos. Eu conheço os processos que o doutor está aqui a dizer. Sim. Mas relativamente, só para um título de informação, sim, relativamente a essa questão da subida de preço dos táxis, a Associação dos Taxistas estava envolvida, doutor.
estava envolvido. E é a associação que muito clamava a subida do táxi. Se o doutor se lembra, a associação estava a pedir 300 kwanzas. Vamos corrida. 300 kwanzas. 300 kwanzas, nós aqui mesmo penso que o povo estaria mais pobre da forma que está. O executivo sabiamente... companheiro, eu para chegar onde cheguei, paguei 500 kwanzas, companheiro. O executivo sabiamente... Para chegar a este debate, paguei 500 kwanzas. Negociou com os taxistas 300 kwanzas não é nada, companheiro, eu paguei 500 kwanzas. kwanzas. Isto é falácia, doutor. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não, agora quero também ter o uso da palavra. O que nós aqui devemos fazer ou então o doutor fale, depois permita-me. Permita. Companheiros, quais são as associações que lá foram? E que posições discutiram com o executivo? São meus companheiros, conheço-os muito bem. Enfrentamos lutas cívicas em prol desse país. Mas está a dizer, em que posição foram discutir com o executivo? Em que posição, doutor? Não é de paridade, é de subordinação. Ou seja, uma coisa é negociar, uma coisa é discutirmos o preço, chegarmos a uma conclusão. Uma coisa é um preço que o executivo impõe. Doutor, e isso prevalece. No entanto, a subida. Deixa só pegar outro ponto. Não. E o problema. Não! Ajude o governo, o senhor faz parte. Não, deve ajudar o executivo que tomou medidas erradas. E não ajudar a mim, que sou vítima dessa medida errada. Deixa só concluir, faz favor. Deixa só concluir. Companheiro, deixa-me só concluir. Para concluir melhor. Não! Depois intervém melhor. Deixa-me concluir. Da minha forma. Porque deviam concluir melhor. Devia se fazer melhor com a vossa medida. Eu sou responsável dos meus atos. Eu se chamar ditador em alguém, eu me responsabilizo. E não o senhor, não o país, não o nosso apresentador. Eu sou responsável pelos meus atos. Tenho convicção disto. E não tenho medo de ninguém. Aqui não temos nenhum tipo de ameaça. Pronto, porque eu estou aqui exercendo os meus direitos. O que eu estou a dizer é o seguinte. A Nata foi numa posição de fragilidade. Isso não é verdade. No entanto, isso não é verdade. As relações, do ponto de vista de relações do Estado e o particular, o que se sabe tecnicamente é o ente público estar despido do seu capote de soberania para estar em conformidade ou em igualdade, ajustar, negociar com o particular. No entanto, a lei da Nata, a lei da ATA, a lei da ATL, tem outros sujeitos interessados nesse processo, que somos nós os passageiros. Okay. Porque a Nata por si só não existe. Existe a Nata porque existe passageiros. Conforme que existe governo, porque existe povo. Então, se acharmos que uma franja de pessoas reduzido, naquele momento da discussão, representaram as necessidades, os interesses de todo mundo, estamos mal. A reportagem que circula de ontem para hoje é de impugnação disto. Então, o que eu estou a tentar dizer é, o executivo tem que aprender a ouvir. Antes de errar, tem que fazer uma escutação, tem que ouvir opiniões contrárias e não perseguir ativistas ou críticos ao regime, ao partido MPLA. Nós estamos interessados para a construção de uma grande nação, uma boa nação, mas essa gente não nos ouve. Só depois de errar é que querem nos ouvir. Quer dizer, eu não vou estar a limpar um leite derramado de adultos, salvo melhor percepção, que não querem ouvir-nos. Agora, é errado também acharmos que isso levanta-se esse debate constantemente que o combustível dos preços subiu o preço do combustível, mas é dos mais baratos da região. Mas quem diz isso é com fundamentação de que câmbio, de que moeda. E esses países que usam como barômetro de comparação são produtores de petróleo. Temos que perceber isso. E qual é o salário mínimo daqueles países comparando com o nosso salário mínimo? Há vários elementos que muitos deles não querem raciocinar, não sei se fazem de propósito, ou foram formatados a funcionar desta forma. Preocupa-me de certa forma. Então, não podemos comparar tudo. Quando se diz que nós compramos o combustível mais barato, temos que nos perguntar em que câmbio. Doutor Mário Aragão, permita-me aqui, permita-me aqui, o doutor Jaime MC cortou-me a palavra, né, para falar, mas agora permita-me elucidar que, esteja à vontade. Muito obrigado, que as associações tiveram em conta estas negociações com o Estado angolano. Okay. E a subida da corrida de táxis, doutor, não é um assunto de hoje. É um assunto que já percorre anos, que os taxistas sempre queriam aumentar a corrida de táxi. Face àquilo que nós bem conhecemos. Face também àquilo que é a longevidade do município para o outro. Portanto, quando a associação, quer a Nata, quer outras associações que tiveram com o executivo, trouxeram aqui o aumento de 300 kwanzas,
o executivo discutiu com essa organização, discutiu com parceiros, porque é preciso falar com os parceiros, com os parceiros para poder achar um meio termo. E aqui não entendo porque que o doutor Jaime diz que o executivo vem aqui com o seu ius impere. Não é verdade que o executivo vem com o seu ius impere. Se o executivo viesse com o seu ius impere, hoje mesmo nós teríamos os taxistas em greve. E nós conhecemos como é que são os taxistas. Mas não pode ser taxista, tem que ser o cidadão. Porque quem é o mais prejudicado ali? É o pacato cidadão. Chotó disse que quer melhorar a notagem. Chotó disse que quer melhorar a sim, notagem. Então anote também. Não, anote também. Não, anote também. Não, anote, eu vou entender depois. Agora Anote. perceba, é difícil cortar o raciocínio. Não é difícil. É difícil. Anote, eu estava anote, eu estava desconfortável. Não estou desconfortável. Então não esqueça esse elemento de que o mais prejudicado é o cidadão. Quem tem que fazer manifestação para impugnar essa medida é o cidadão. Não é o taxista tira a sua parte nisso. Percebeu-me mal. Muita ou pouca. Percebeu-me Mas mal. quem tem que estar nas ruas nos próximos dias tem que ser o cidadão. Tem que ser... Não acredito que o cidadão vai querer estar na rua. Não, isso não é para acreditar, isso Não é para acredito. saber, fruto dos Não, impactos doutor, negativos da percebeu? sociedade. Não é Porque impacto acreditar é negativo. crença, isso é religião. Percebeu-me Mas mal, isso é realidade, percebeu-me doutor. mal. Então percebeu-me mal. Por isso é que o doutor está a querer ter a posição que tem. Está a perceber mal. Eu dizia que quando as organizações, a ANATA, as associações ATL tiveram com o executivo, era para discussão, doutor, do 300 que a ANATA e outros defendiam, e o executivo trouxe a medida de 200 kwanzas. Numa negociação, naturalmente, deve haver flexibilidade. O executivo tem que estar flexível e estas organizações também têm que estar flexíveis, porque o fim último é a satisfação da população. Não era possível ter estas corridas 300 kwanzas. Aí poderíamos ter uma inflação que nós nem temos noção, doutor. Agora, quando o doutor dizia que o executivo vem já numa posição de ius imper, isso não é verdade, porque esse assunto não é deste ano. E eu dizia na minha primeira intervenção que os taxistas já faziam o preço de 200 kwanzas. Agora, onde é que está o problema? Fiscalização. O problema está na fiscalização. Aqui eu posso concordar com o doutor que o executivo tem falhado na fiscalização. Porque se o executivo não falhasse na fiscalização do preço de corrida 150 kwanzas, hoje não estaríamos nos 200 kwanzas. E mesmo que estamos agora nos 200 kwanzas, nós vamos ver que dias menos dias há pessoas que vão pagar 250. Hoje mesmo, eu já ouvi pessoas que ao sair de Viana para a cidade capital, aqui que estou a falar normalmente de Mutamba, já pagaram 250 kwanzas. Agora, o que nós devemos apelar é que o executivo, aqui os governos provinciais, devem fixar fiscais, polícia fiscal, para poder fiscalizar, para a sua redundância, os taxistas que mormente tiverem a fazer ou a subir o preço do real preço que já é existente pelo Estado angolano. Okay. Doutor Mário Aragão, eu questionava o preço de 150 kwanzas para os transportes públicos. Não acha que foi uma medida muito puxada para o bolso do cidadão, uma vez que são transportes públicos, sobretudo os autocarros? Portanto, aqui sim eu entendo que foi uma medida excessiva, tendo em conta que os autocarros públicos, o seu abastecimento não é de carris privado, é o Estado que abastece os transportes públicos. Aqui o transporte público, no meu entendimento, deveria subir taxativamente mais 50 kwanzas, aí teríamos 100 kwanzas de transporte público. Aqui sim, eu concordo que deve haver um recuo do Estado angolano no preço do autocarro. Imaginemos que no 50 kwanzas já era difícil. Por isso é que eu trouxe aqui os municípios de Viana e de Cacoaco. O doutor aqui dizia que eu estou aqui a monopolizar a província de Luanda. Não estou a monopolizar a província de Luanda. O doutor conhece muito bem Angola e igualmente eu conheço muito bem Angola. E nós sabemos que Luanda, os dois municípios mais críticos em termos de transportes públicos e privado é Cacoaco e Viana. Lógico quase que... 50 anos, mas não há condições para tal. Mas enfim.
Posso terminar? Continuar. Tem que Posso terminar, tem que terminar. Posso terminar? É isso que nos trouxe aqui, doutor. Tem que terminar. O doutor me cortou? Não, está a dizer que isto aqui, nós estamos a caminho de 50 anos de independência. Até o momento não se cria condições. Que eu quero dizer? Não, não. Até o momento não se cria. Vou falar. Não, até o momento não. Porque a pergunta foi dirigida a mim, o doutor não é o apresentador do programa. Não, disseste que podes falar. Aguarde e vamos fazer questão. Então tem que saber se pode falar. Aguarde e vamos fazer questão também. Vamos fazer e responda. Portanto, respondendo, eu acho que, é meu entendimento, que o preço de 150 kwanzas é o excessivo. Temos que pensar povo, temos que pensar Angola. No 50 kwanzas já era difícil, imaginemos nós nos 150 kwanzas. Okay. Então, doutor, já MC, 150 kwanzas para os transportes públicos. Há condições nesses transportes públicos para que o cidadão possa circular em condições? Ou sentado, né? Pronto, condições, penso que há. O que não há é flexibilidade, humanismo por parte dos funcionários dessas companhias terrestres, diria assim, dessa forma. O que acontece é, da mesma fiscalização que se exige para os privados, quem cobrar mais de 200 kwanza, previsto neste diâmetro ou parâmetro de 16 quilômetros, tem que ser multado ou responsabilizado. Exijo também que se fiscalize o excesso de lotação dos transportes públicos, porque não se aceita. Se este preço prevalecer, que seja todos sentados, e não pessoas em pé, com probabilidade de caírem uns em cima dos outros. Então, é nessa perspectiva, mas estamos a chorar por um leite derramado por um executivo cínico, que Makuta Kondo, se calhar, parafraseando uma máxima do grupo étnico Kikongo, diria que o MPLA é fuamatu, que guanga, é um indivíduo, quer dizer, está com uma podridão auditiva que, de certa forma, não está disposto e preparado para ver outras opiniões. Porque isso é consequência. Nós tomamos medidas para vermos a reação, a convulsão social, para depois recuar a medida ou prevalecer com a medida. Nós estamos a dizer que só subiu, os combustíveis vão subindo, vai afetar a gasolina, isso vai subindo. E quanto mais o combustível subir, de acordo a linha que o executivo delimitou ou desenhou, significa que o custo de vida estará cada vez mais apertado. A cesta básica vai estourar porque os pequenos comerciantes das comunidades dependem dos trabalhos de táxi. E essa mercadoria, se for, de certa forma, taxado com valor elevado, de certeza que poderá vender uma lata de massa de tomate a um preço diferente do que vendia anteriormente. Achamos que só mexemos no táxi, mas estes problemas vão afetar todas as outras ramificações da própria sociedade. Okay. A tremenda preocupação é essa, né? E há quem não sobrevive do mercado informal, há quem tem direito à logística. Claro que o debate dessa gente poderá ser diferente, mas nós que dependemos do táxi para ir para o mercado informal, do táxi para irmos para qualquer ponto, de certeza seremos os mais prejudicados. E pela próxima, título de recomendação, não reúna unicamente com os taxistas. Taxistas são parte interessados. Os taxistas são parte interessados. Então, reúna com o cidadão, aquele que vai, de certa forma, solicitar atrás dos serviços que está a ser discutido. E não podemos pensar que a discussão do taxista é uniforme, ou pensarmos que a associação dos taxistas representa os passageiros. Não. Aquela associação dos taxistas. E o debate das associações dos taxistas é para representar, salvaguardar o interesse dos taxistas. É um grupo de interesse. Eu penso, no entanto, eu penso que o Jaime, como diz mesmo, apresenta-se de sociedade civil. E sabe que esse tipo de assunto, esse tipo de debate, o Estado chama representantes da sociedade civil. E tenho noção que foram chamados. Agora, não sei se o doutor foi chamado ou não, mas eu acredito que... o doutor tem certeza? Eu tenho certeza. Quais são? Pode citar alguns da sociedade civil que foram chamados? Eu tenho certeza. Sim, pode citar, doutor. Tenho certeza. Sim, que foram chamados. Quer que eu traga aqui os nomes das pessoas? Sim, não quero trazer o nome tem que se falar com prova. A prova. Doutor, não quero trazer. Não, tem que se falar com prova. Não é suposições, doutor. Somos adultos entre nós. Então, doutor, se não há provas, doutor, mantém-te calado, doutor. Porque estamos a dizer que foi a NASA, foi membros do governo. Agora, quem da cidade. Mas pode me deixar falar. Não, mas eu que para o uso da palavra, doutor interrompeu-me. Eu estou a dizer assim. Sempre que quiser. Termina, doutor Mário Aragão, um minuto para poder, ou melhor, já me MC. Já mesmo para terminar este tema, que considerações finais ficam? Pronto, eu peço a máxima
determinação por parte da sociedade, daqueles que precisam dos transportes, quer público, quer privado, para a satisfação das suas tarefas, que, de certa forma, enquanto cidadãos, no direito conferido, ou seja, nas normas conferidas pela Constituição e pelas outras leis avulsas, de certa forma, podem despoletar para impugnar medidas do gênero. Então, não podemos nos calar, porque o nosso silêncio face a esta subida dos táxis, que possivelmente poderá contornar a subida da cesta básica, entre outros problemas, tem que ser analisados agora. Temos que impugnar isto agora. E entidades do governo, entidades do partido político MPLA, a ouvirem indivíduos a reivindicarem, a contestar a medida errada do executivo, não combatam essas pessoas e nem rotulem-os como sendo da oposição. São cidadãos angolanos aflitos, né, naquilo que são as questões que enfermam a própria sociedade. Governar, tecnicamente, significa resolver as necessidades da coletividade e não enriquecer um grupo de amigos, né? É isso que eu queria dizer. Portanto, eu penso que sim, para terminar já, eu penso que o MPLA não governa para os militantes do MPLA. O MPLA governa para o povo e para todo cidadão. Portanto, as mesmas dificuldades que o militante do partido A, do partido B, o militante do MPLA também passa essas mesmas dificuldades. Com a subida da corrida de táxi, naturalmente, o militante do MPLA também vai se sentir apertado. Portanto, o MPLA não é o partido que está no executivo para ver cara e ver rosto, e também não acredito que o MPLA está aqui a mandar o executivo a perseguir aquele cidadão que mormente pode falar, pode criticar. Eu penso que desde 2017 a 2024 nós estamos numa Angola nova, uma Angola com abertura de democracia, de expressão e de manifestação. Portanto, é importante sabermos exercermos estes mesmos requisitos, manifestação e expressão. Portanto, relativamente aos preços, penso eu que o Presidente da República já tinha se pronunciado o ano passado, quando do Estado da Nação, que os petróleos deveriam subir e que o preço também deveria ser ajustado. E quando se tratava o Executivo, quando tratava com as organizações, naturalmente, não deixa de parte a sociedade civil, tem sempre representantes da sociedade civil aí para nos representar. Agora, o que nós pedimos é que haja fiscalização aos taxistas, aos transportes públicos, para que nós não se sentimos apertados e que os serviços não sejam feitos só no período diurno, porque no período noturno também há militantes, há cidadãos, há compatriotas que estudam à noite e saem tarde e carecem de chegar a casa com segurança. Okay. Muito obrigado, Dr. Mário Aragão.